Mais uma vez, aos irmãos aqui na gravação, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma comunhão do corpo de Cristo. Estamos falando aqui, você que talvez esteja aí ouvindo essa mensagem a primeira vez, estamos falando da cidade de Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na rua direta do Fazendão, Rua Santa Cecília, conhecida como a rua direta do Fazendão, ao lado da DL Material de Construção. Nossas reuniões, quarta-feira, às 19 horas, 19h30, e aos domingos estamos aqui a partir das 9 da manhã. Essa mensagem, por certo, ela vai estar aí edificando o teu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Se inscreva, compartilhe aí à vontade desta palavra. Queridos, esse é o tema. Não temos promessas, temos o sim e o amém. Amém? Vamos lá, isso aqui para os religiosos vai ser um desespero. Como assim, irmão? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, tudo pode mudar, claro. Mas nós não temos promessa. Quantas vezes algumas pessoas, quando eu era lá do meio, do sistema religioso, Deus tem uma promessa na sua vida, e Deus vai cumprir essa promessa. Amém, irmão? Mas a verdade é que Deus não tem promessa na tua vida. Deus não te prometeu nada. Como assim, irmão? Você está me deixando para baixo. Calma, segura aí. Não venha julgar logo pelo tema e saindo da mensagem. Tenha paciência, irmão. Você ouviu tanta coisa na religião. O pastor ficava lá 3 horas de relógio só ministrando o Salmo 23. O Senhor é o teu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada te faltará. Então não vai faltar na sua vida prosperidade, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, porque Deus prometeu. Será que João Batista ficava lá no deserto vestido com aquelas roupas de animais, comendo mel com gafanhoto e dizendo: eu estou aqui na prova, aleluia, mas Deus tem uma promessa na minha vida, Ele vai cumprir a promessa, e quem me viu por baixo vai me ver por cima? Será que João Batista andava com essa mentalidade carnal? Será que João Batista andava com essa mentalidade carnal? De dizer: eu estou aqui na prova, mas Deus vai me dar uma bênção, eu estou andando a pé, mas em breve estarei com o meu carro. Será que era isso que ministrava o coração de João? O que dizer de Elias, quando está lá com fome, com sede, e os corvos levavam lá carne para ele comer, para ele se alimentar? Será que Elias estava ali: Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida, porque eu profetizei contra Jezabel e os 400 profetas, então o Senhor vai me honrar. Então eu não aceito a minha condição que eu estou vivendo, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Religioso desavisado, abra a Bíblia aí. Qual é o teu nome? Meu nome é Josefina. Procura aí, irmã Josefina, se tem alguma promessa aqui. Eu, Jeová Jirê, ou Deus de Israel, eu tenho uma promessa na vida de Josefina, e a promessa é isso, isso e isso, e eu vou cumprir. Essa não é a fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas é uma prova daquilo que você espera. Isso é uma fé. É uma fé no sobrenatural de Deus. Andar por fé não é andar por lógica. Alguém me prometeu e eu espero que Ele me dê. E se Ele não me der, eu vou me decepcionar com Ele. Porque se assim fosse, eu já estava frustrado com Deus. Porque quantas pessoas chegaram para mim:
Deus mandou te dizer, Deus tem uma promessa na sua vida, e isso vai acontecer, e eu achando que era Deus dizendo, e eu esperei, e não alcançou. Ah, Deus, o Senhor prometeu. Meu filho, eu não prometi nada. O que eu prometo, eu cumpro. Eu não tenho promessa para você eu já tenho o sim e o amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Antes, como Deus é o quê? Deus é fiel ou Deus é infiel? Paulo falando a Timóteo, ainda que sejamos infiéis, Deus, todavia, permanece fiel. Não fiel a você, mas fiel à sua própria palavra. Ah, mas ainda que eu seja... Aí o religioso ele puxa. Ei, Senhor, ainda que eu seja infiel, o Senhor é fiel para comigo. Então aquilo que o Senhor me prometeu, aí começa a humanizar tudo. A irmã já diz, aquilo que o Senhor prometeu para mim, eu sei que eu sou um vaso, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou miserável, pobre, cego e nu. Eu sei que eu sou infiel. Mês passado eu não dei o dízimo, eu não participei da campanha, eu não participei do projeto da igreja. Eu sei, Senhor, eu sou infiel, mas o Senhor é fiel a mim, e o Senhor vai tirar o meu marido daquele mundo de droga. Deus não prometeu tirar o marido dela do mundo das drogas, não. Deus deu uma mente, uma racionalidade, um conhecimento para discernirmos entre o bem e o mal. Ah, irmão, mas aí você não está acreditando em um milagre. Aí é outra coisa. Não estou falando disso. Eu estou falando de promessa, não estou falando de milagre. Milagre é naquilo que o homem não pode agir, Deus age por sua graça, e tem coisa que você nem sabe. É como eu dizer assim, tantas coisas que Deus já curou na minha vida, e eu nem sei. E como é que tu sabe que Deus te curou de coisa que você não sabe? Eu sinto isso em mim. É uma fé que brada dentro de mim. Então Deus, amado, Ele não tem uma promessa, Ele já tem na tua vida o sim e o amém, o decreto, a realização de todas as coisas. Antes, como Deus é fiel. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não volta atrás, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse está dito e acontece. É por isso que os religiosos ficam aí esperando Jesus voltar na nuvem, porque Jesus disse lá, Jesus é mentiroso. Jesus disse, não passará esta geração, a geração de Jesus. E Jesus olha para o sumo sacerdote e diz, você verá o Filho do Homem vindo com poder e glória sobre as nuvens. Aí o religioso está olhando para o céu, achando que Jesus falou em um sentido literal, descendo. E todo olho enxergando. E aqueles que já morreram, e agora? Querer interpretar as escrituras ao pé da letra. É porque a Bíblia diz, irmão, que no céu, no inferno haverá ranger e o banguelo. Então quem não tem dente não vai para o inferno, porque no inferno diz que tem que ranger os dentes. Então vamos todo mundo tirar o dente, a dentadura, para ninguém ir para o inferno. Mas isso é para interpretar o pé da letra. Viu o problema, amado? Antes, você gosta, né? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que ser sim, sim, não, não. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Isso é mais uma coisa religiosa.
2 Coríntios 1,19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, vírgula, nós quem? Porque a palavra que eu prego para vocês é uma palavra profética. Então você levanta a mão aí, segura a sua chave. Está vendo aquele carro lá? Toque a mão e declare que vai ser seu. O quê? Deus te prometeu que você vai sair do aluguel. E aí o irmão pula lá. Ô, xaramanaia. Porque eu sou uma voz profética para a sua vida. Conversa fiada, irmão. Prega a palavra, fale da palavra. Ensine a palavra e deixe o povo de Deus viver por fé, reinando em vida, em perfeita vitória, descansando na graça do Pai. Não precisamos iludir a igreja. Não devemos iludir a igreja. Criar uma igreja. Igreja não é instituição, pessoas. Criar pessoas com mentes carnais, materialistas. Muitos fogem da simplicidade do Evangelho de Cristo. O justo viverá por fé. É o que Cristo ministra na tua vida, no teu coração. Vive por fé naquilo que Ele estabeleceu como doutrina para a igreja. Ele diz por nós, isto é, por mim, Paulo, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve o quê? O sim. Em Deus não é negócio de sim e não. Em Deus é o sim e o amém. Mas Paulo especifica que era ele, Timóteo e Silvano que estavam pregando essa palavra. Por quê? Porque não é isso que eles pregam em nome de Jesus. Por isso que eles aglomeram pessoas, enganando as pessoas. É porque Deus levantou aquele profeta, Deus levantou aquele varão, Deus levantou aquela irmã que tem uma palavra de revelação, que tem isso, e a igreja fica sendo levada por ventos de doutrina, não se firma. Quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, quando vem uma prova, quando vem uma luta que todos nós temos, a igreja não tem, estrutura emocional, espiritual para passar e vencer e dar glória a Deus, porque sempre fica esperando através dos homens uma pseudo promessa que Deus tem que cumprir na sua vida. E muitos se decepcionam, sabe por quê? Porque não se sentem realizados com a bênção que já é em Cristo, mas querem sempre obter, ter, adquirir. Um 20. Porque algumas, todas, porque todas quantas promessas há de Deus, não é do homem. Promessa do homem aí você vê a rodo. Promessa política, promessa pastoral, promessa religiosa, promessa disso, promessa daquilo. Você vê a torta e a direita. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele. Quem está em Cristo aqui? Nele. É por isso que Paulo não diz, você está perfeito na igreja evangélica. Você está perfeito na igreja romana. Você está perfeito no espiritismo. Você está perfeito na sua carne. Você está perfeito nele. Nele você está perfeito. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Irmão, você tem promessa de Deus na sua vida? Já estão todas concretizadas. Por quê, irmão? Porque em mim a palavra de Deus, a promessa de Deus na minha vida, eu acredito e recebo, já tem o sim e o amém de Deus. Mas, irmão, aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos.
nós fomos chamados ao descanso da graça de Deus. Você sabe o que é descanso? É independentemente do que acontecer na tua vida, é você dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e nada nos separará do seu amor. Paulo disse: nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a peste, nem a fome, nem a espada, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. As promessas do Pai na sua vida, ela já tem o sim e o amém. Mas por que ela tem um sim e um amém? Nós vamos chegar lá, porque isso aqui é muito mais profundo do que isso que eu estou falando. Veja bem, para a glória de Deus por nós. 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. Ungiu ou vai ungir? Escolheu ou vai escolher? Não, porque eu vou para a igreja, o pastor hoje vai me ungir. Quem nos confirma em Cristo, que nos ungiu, é Deus. Porque nele você já tem o sim e o amém. 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você já viu a perfeição que você se encontra em Cristo? Que é tudo diferente daquilo que a religião ensina. Quando você olha para a palavra com olhos iluminados, você entende a obra perfeita de Jesus, o cumprimento das suas promessas na sua vida, que já é uma realidade. Irmão, eu não estou vendo, eu acabei de falar que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Eu não preciso ver para esperar dias melhores a partir de hoje. Eu só creio. Por quê? Porque as promessas dele na nossa vida já têm o sim e o amém. Eu não preciso ver para chamar a existência de um milagre, da minha cura, da minha prosperidade. Eu não preciso ver. Você não tem que ser levado por vista. Você é conduzido por fé. E é isso que nutre a nossa alma, que nos sustenta, que não te deixa decepcionado, frustrado, cabisbaixo. Então levante a tua cabeça e continue olhando para Ele, que é o autor e consumador dessa fé. Porque o homem promete e não cumpre, é falho, mas Deus é fiel em sua palavra. Romanos capítulo 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado aonde? Na campanha, no dízimo, no propósito, no projeto, no desafio com Deus, no jejum então, no monte então. Não. O contexto aqui está falando de Abraão. Deus fez uma promessa específica para Abraão. Assim como o Senhor prometeu um filho a Abraão, o Senhor há de me prometer. Eu mesmo me prometo. Não. Foi para Abraão que Deus prometeu, não foi? Deus foi bem claro. Para Abraão. Não queira, escute bem, não queira tomar posse daquilo que foi prometido ao outro. Corta aqui para mim. É por isso que nasce inveja, porfia, dissensões, facções, porque os crentes estão sendo doutrinados a cobiçar o que é do outro. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. E cria-se um monte de gananciosos.
Você sabia que tem até mensageiros da graça que não gosta de mim, não gosta do Geraldo, não gosta de outros irmãos, porque querem pregar, porque nós pregamos, porque querem abrir um canal no YouTube, grandes coisas, porque nós temos, para quê? Que Deus tem na vida de cada um, já tem o sim e o amém. Eu não vou ter nada do que é teu se não estiver no sim e no amém de Deus. Você não terá nada do que eu tenho, pode ter menos ou até mais. O que é teu, é teu. O que é meu e já temos o sim e o amém de Deus. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso não é uma força de expressão para eu iludir a igreja nessa manhã que se reúne aqui, ou você que me acompanha na gravação? Começa a dar glória, irmão. Começa a dar glória para a promessa se cumprir na sua vida. Começa a dar glória, vai embolando a língua aí, glória, 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 vai ver que você morde e de repente sai uma língua de anjo. Vai sair sangue. Foi Abraão que não duvidou da promessa que Deus lhe havia feito. Só que os crentes hoje duvidam daquilo que Deus realizou na cruz. Já viu a promessa que o nascido ali da mulher, a semente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente? Era uma alusão a Cristo e ao pecado. E na cruz Jesus abre os braços e diz: tetelestai, está consumado, tudo está pronto, a promessa se realizou. Mas eles dizem não. Nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, destinado à perdição eterna. Então Jesus mentiu na promessa? Deus mentiu? Não, a promessa dele tem o sim e o amém. Por boca de Joel, ele prometeu nos últimos dias do fim daquele ciclo pactual, do fim dos tempos pactual, Deus prometeu por boca de Joel que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. E lá em Atos dos Apóstolos, a promessa de Joel, isso não é mais uma promessa futura, é uma realidade, já é o sim, amém. Lá em Atos dos Apóstolos, ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Mas o crente hoje vai para a reunião, culto de poder hoje, busca do Espírito, então Deus é mentiroso. Porque Deus prometeu, derramou, e a igreja está vindo buscar o Espírito Santo, como se Deus tivesse prometido a você que vai derramar hoje. Ou no monte ali em Itapuã, vou buscar o Espírito Santo, oh glória. Paulo disse: não sabeis? Ou vocês estão dizendo que Deus é mentiroso? Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vocês, que vocês não sois de vós mesmos? Porque isso é uma promessa realizada. Deus já preparou, não vai preparar. Efésios 2:10. Deus já preparou obras de antemão para que andássemos nela. Já está tudo pronto. A promessa já é um cumprimento em Cristo. Agora, só com olhos espirituais é que você vai conseguir enxergar isso. O Evangelho parece que é coisa de... né? Mas foi Paulo que disse. Nós somos salvos pela loucura da pregação. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, esse dar glória a Deus aqui é manter sempre a confissão e a convicção de que aquilo que Deus lhe havia prometido iria se realizar. Mas parece que demorou um pouquinho. Aliás, não demorou. O homem que disse que demorou, que tardou, para Deus não, é tudo no tempo certo. Abraão achou que estava demorando, pulou a cerca, se relacionou com a egípcia Agar, teve um filho chamado Ismael, e depois queria colocar Deus no bolso.
Deus disse: pega essa criança, pega essa mulher, manda embora. Porque não foi ela que eu prometi, não foi dela que eu prometi, não foi esse guri aí que eu prometi. Eu prometi para você que seria de Sara. E você, Abraão, sabe? Senhor, eu sei que o Senhor prometeu, mas eu não sabia. E aí eu tentei te dar uma ajuda. Não, o culto é racional. Você sabe o que é certo e o que é errado. Quem não sabe? Você sabe. Ô pastor, você que anda aí pedindo dízimo em dinheiro, você sabe, rapaz. Não vou generalizar também para não pecar. Você sabe que dízimo não é doutrina para a igreja? Para de mentir para o povo, de buscar água consagrada na igreja, de buscar azeite comprado no supermercado e levar vassoura, levar leite. Para de mentir, rapaz. Se converta. Você sabe que isso é engano. Você aprendeu isso no curso de teologia. Quando eu fiz um tempo e o pastorzão dizia assim, teólogo: ó irmão, tem coisa que você vai aprender aqui que você não pode falar na igreja nunca. Por que não pode falar? Se você falar, o pastor lhe bota para fora da igreja. Foi dito e certo. Mas na graça de Deus nós não temos mordaça, não. Somos livres para abrir a boca e declarar as virtudes do Pai. Mas se você pregar assim, a igreja não vai encher. A igreja do homem pode até não encher, porque não tem. Mas a igreja de Cristo está plena, preenchida, perfeita, por o cabeça que é tudo em todos. E Abraão foi fortalecido, fortificado na fé, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo, Abraão com quase 100 anos, a mulher com 90 lá vai fumaça. Quem prometeu foi Deus, e Ele há de cumprir a sua promessa. E estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido, Deus havia prometido, também era poderoso para o fazer. E Deus fez. Deus prometeu e Deus cumpriu. 22, 23. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, de Abraão, está escrito que lhe fosse tomado em conta. Não só por causa dele, porque de Abraão ia descender uma grande nação. Abraão era o patriarca da fé dos judeus, tá bom? Não diga: eu sou filho de Abraão na fé. Você não é filho de Abraão na fé. Isso aqui era uma referência para o povo judeu. Abraão era o pai na fé, o patriarca, aquele que Deus chamou, estabeleceu uma promessa para uma grande nação. Romanos 4, 24. Mas também por nós, a quem será tomada em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Paulo disse: aquela promessa que foi feita a Abraão, Paulo falando entre os irmãos judeus, essa promessa se cumpre em nossas vidas, porque nós cremos na ressurreição do nosso Senhor. E nós que cremos, esta promessa é uma realidade. Ela já se concretizou. Por quê? Porque isso aqui dizia respeito às alianças que Deus tinha, ou aliança que Deus tinha para com o seu povo. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O pecado aqui nós sabemos que era a transgressão da lei aos quais os judeus estavam submetidos. Ele foi entregue por causa do pecado, que era a transgressão, e ressuscitou para a justificação. E onde é que eu me encaixo nisso, irmão? Você nasceu depois da obra consumada, irmão. Onde é que eu me encaixo isso, irmão? Você nasceu já com a promessa realizada. Eles estavam debaixo da promessa. Nós somos a promessa de Deus. Olha aí, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Paulo está falando aos hebreus, explicando a questão justamente disso, das alianças.
falando que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio levítico. E ele faz uma analogia entre os sacerdócios, e ele diz assim: olha, o sacerdócio de quem Cristo descendeu é de Melquisedeque, mas o sacerdócio levítico, ele é limitado pela morte, morreu, acabou. Mas o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, perpétuo, ou seja, isso que era uma promessa é uma realidade agora em Cristo. Mas os hebreus queriam continuar e estavam vivendo entre duas alianças, participando dos benefícios do reino, visto que Cristo já tinha ressuscitado, porém, eles estavam ainda misturados com as coisas do judaísmo. O templo estava de pé e eles estavam ali participando ainda das oblações, das cerimônias, dos sacrifícios, dos dízimos e do paga-preço que havia naquela aliança. E Paulo diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa. Você observa entre linhas aqui que Paulo estava dizendo para os hebreus que os hebreus estavam deixando a promessa. Havia uma promessa que em Cristo era uma realidade, mas alguns estavam descartando essa promessa. Não estavam vivendo esta realidade, estavam deixando a promessa lá. Deixado a promessa de entrar no seu repouso, no seu descanso. Na lei não havia descanso. Na lei de Moisés não havia repouso. Por isso que Jesus, no cumprimento da lei, tá bom? Ele disse que o reino era tomado por esforço, por luta. O reino, no cumprimento da lei, era conquistado à força. Então isso dá margem de interpretação errônea para os teólogos, pastores, obreiros, mercenários, dizer que para você entrar no reino, você tem que pagar o preço, porque foi Jesus que disse que o reino é tomado por força, mas Jesus estava no cumprimento da lei, estabeleceu uma promessa para que você hoje esteja no repouso, descanso. Como você faz parte do reino de Deus hoje? Por força, como no tempo de Jesus? Ou você desfruta do reino e descansa em Cristo? Desfruta do reino. Você tem que descansar em Cristo. E descansar não é você parar e respirar. Descansar é o teu estado de espírito, de consciência de que você está junto, ligado com Ele, que Ele não te abandona, que Ele não te desampara. Em meio às circunstâncias da vida, Ele nunca vai te deixar. E aí sim, com essa mente, você vai entender o que o salmista Davi disse: o Senhor é o meu pastor, e no original, não é nada me faltará. No original, o Senhor é meu pastor, Ele não falta comigo, Ele está sempre do meu lado, Ele está sempre comigo, Ele está sempre me favorecendo e me sustentando nas minhas fraquezas. Por isso Paulo disse: tira de mim esse espinho que está machucando. Eu não sei o que machuca você, se é uma enfermidade, se é falta de condição financeira, se é algo emocional, se é algo no conjugal, na família, não importa. Jesus bradou para Paulo, e esta é a palavra que impera nos nossos corações: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se não tem fraqueza humana, não tem poder de Deus. Se não tem fraqueza humana, não tem ação do poder de Deus. Aí Paulo disse: de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas angústias, para que em mim habite o poder de Deus. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. E era isso que estava acontecendo. Não eram todos, mas alguns estavam ficando para trás. Porque a promessa em Cristo já tinha um sim e um amém. A aliança eterna foi estabelecida, que trazia descanso. Mas o povo estava vivendo aonde? Lá em Mateus 11:28. Sacrifício, paga preço. Jesus estava dizendo já lá na antiga aliança, no cumprimento:
Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei o quê? Repouso, descanso para as vossas almas. Mas alguns tinham ficado para trás, porque nunca tinham entrado neste repouso. Estavam ainda angustiados, oprimidos, sobrecarregado, não tinham o alívio de Cristo, porque não entenderam que as promessas em Cristo já têm o sim e o amém. E é assim que a igreja, que a religião vive até hoje. Todo mundo cansado, todo mundo afadigado. Domingo, ô glória, de novo pastor, temos que pagar o preço. Domingo todo mundo de jejum. E aí vem os irmãos, tudo assim, ó. Parecia casar uma penada. Se tiver um irmão mais alegrinho e começar a dançar igual o irmão Cleo ali, essa irmã não jejuou, ela está muito feliz. Ó, irmã, tem que pagar o preço, hein? A senhora jejuou? Aí a hipocrisia da religião, né? Não pode dizer que não jejuou. Eu jejuei, irmã. Mas vai ver que a irmã comeu a noite toda, até 1h da madrugada, e disse que está consagrando depois de 1h. E aí vai, domingo tem consagração, e o povo está lá tudo triste. Vai dando esse horário, já está o povo querendo jogar as cadeiras no pastor. Bora pastor, acabou, a hora de comer. Porque o povo está pagando o preço. Quando não é esse sacrifício carnal, é financeiro, materialista. Olha, domingo, sacrifício no altar, uma oferta especial. Vamos começar pela idade. O pastor fica doido para ter velhinho na igreja. Ô glória, velho de 80, 70 anos, tudo em real aí, ó. Multiplica aí. Se tiver muito menino, ele cancela o propósito. Eu tinha um líder, né, um pastorzão lá, que ele gostava de fazer desafio do número de sapato. Eu me quebrava todo, né, irmão? Calçando 42, tinha que estar participando sempre, além dos dízimos, das ofertas, o sacrifício, o propósito pelo número do calçado. Então, queridos, eles não entravam no repouso. Assim está a religião, não entra no repouso. O povo só vive cansado. O povo não aguenta mais. É a liderança arrancando, pedindo dinheiro, pedindo empresa, pedindo tudo. E o povo está dando, mas nada tem. Por quê? Porque estão sendo enganados. E é propósito, é jejum, é paga preço, é vai no monte. E se o irmão foi e o outro não for, diz que o irmão é carnal e ele que foi é espiritual. Todo mundo enganado por falta de conhecimento. Não entra no descanso, não entra no repouso. A promessa não está em vigor, a promessa já é uma realidade. Não, mas Deus me prometeu, eu vou entrar no descanso do reino. E não entra nunca. Tem crentes que morrem atribulados, sabia? Medo do diabo, medo de perder a salvação, medo de perder o emprego, medo de perder o casamento, medo disso, medo daquilo, morrem atribulados. É claro. Quer viajar, não pode porque o pastor não deu a bênção. Quer ir para outra igreja, não vai porque o pastor não liberou a carta. E vive atribulados, aí xinga o pastor, xinga a mulher do pastor, xinga todo mundo, mas não tem atitude de viver o reino de Deus, porque não conhece a promessa que já é uma realidade em Cristo. 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, boas notícias, evangelho, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Se você ouve a palavra da pregação, você ouve o evangelho, você ouve as promessas realizadas em Cristo, você ouve a mensagem da cruz, a obra consumada, o estar perfeito nele, mas se você não pega esta palavra, essa pregação e mistura ela com a fé, não adianta nada. É como disse Paulo, eu não recebo a graça de Deus em vão, porque se a justiça procede das promessas, promessa era na lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E eu não anulo a graça de Deus.
Se não mistura a palavra da pregação com a fé, nada aproveita. Pode ouvir, irmão. Pode ouvir. Ah, mas eu estou na graça, irmão, já congrego com o irmão, eu ouço o irmão no YouTube, eu já estou uns 10 anos já ouvindo a palavra da graça de Deus, mas, sabe, eu estou ainda insatisfeito, eu estou ainda, sabe, inseguro, incerto. A pergunta é: tem misturado a palavra da pregação com a fé? Ou está enganando a si mesmo? Paulo diz: provai a vós mesmos, se permaneceis na fé. A graça não roubou a tua fé, a graça aperfeiçoou a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em vez de quando vem alguns engraçadinhos e diz assim: ah, esse povo da graça não crê em milagre, eles não têm fé. Eu não tenho a fé que vocês têm, porque a fé de vocês é crer em um diabo que diz que é quase mais poderoso do que Deus. Porque ele diz assim: Deus me deu a bênção, mas o diabo está doido para tomar. Que fé carnal é essa? Uma fé negativa, é uma fé fingida. Paulo disse: o nosso amor, a nossa fé tem que ser uma realidade, uma certeza, uma convicção, não pode ser nada por fingimento. Eu sei, irmão, que Deus fez, mas fez ou não fez? Você crê que está nele unido, perfeito, e nada te separa? Ou você coloca a cabeça no travesseiro e ainda diz assim: rapaz, o irmão já explicou que inferno é uma tradução do latim que significa profundezas. O irmão já explicou que Hades do hebraico, ou do grego, ou Sheol do hebraico significa sepultura. Traduzindo, inferno é lugar dos mortos. Eu sei, mas em vez em quando eu sonho com um capeta me puxando. É porque não está misturando a palavra da pregação com a fé. Ouve a palavra da graça, mas a mente ainda está cauterizada pelo sistema religioso que o escravizou durante tanto tempo. Uma irmã ligou para mim e me desafiou. Ah, irmão, eu estava aí na graça, queria até congregar com vocês, mas eu não vou mais não. O que foi que houve, minha irmã? É porque, irmã, quando eu estava na religião, eu orava direto. Aí eu comecei a ouvir vocês, eu não oro mais. Falei assim: e a culpa é minha? A irmã relaxou e a culpa é minha? Ah, mas é porque vocês você não ensina. Como que é? Tantas mensagens explicando, texto por texto. Em momento algum, a gente deixou aí um tema confuso. Mas é porque quando eu estava no sistema, meu filho não estava preso. Eu vim para a graça, agora pegaram meu filho aí no bairro de Salvador, está preso. Falei: foi, irmão, então a culpa é da graça, é? Porque antes ele não estava preso, eu era do sistema porque eu pagava o preço por ele. Eu digo: o quê? Eu falei aqui para nós, seja sincera, seu filho fez o quê? Pegaram ele em um ato suspeito lá, tal, de bom. Beleza. Então a culpa é da graça de Deus, é? Porque ela associou o momento que ela passou no sistema, que o filho não estava aprontando. Depois o filho começou a aprontar. Mas a graça de Deus é justamente isso: luz. E onde há luz, as trevas são dissipadas. Nada fica oculto que não há de ser revelado. E Deus manifestou o podre do filho. E aí, pegaram ele. E agora? Vamos orar forte para ver se Jesus tira ele da cadeia. Vamos orar forte para ver se a justiça do homem se cumpra. Hebreus 8:6, olha lá. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Então, observe, amado, que Deus havia prometido, era uma promessa, por boca do profeta Jeremias, ele iria estabelecer uma aliança para a casa de
de Israel e a casa de Judá. Houve uma promessa que Deus iria estabelecer uma nova aliança. Eles estavam vivendo naquela aliança que era ministério de condenação e morte, e Deus, por boca do profeta Jeremias, já havia dado uma promessa que dias melhores viriam, que eles entrariam no descanso de Deus. Então essa promessa, ela se confirma em Cristo. Por quê? Porque agora, e agora aqui não é hoje, é o agora que Paulo está falando acerca da obra da cruz, ou seja, o momento, o ápice ali do está consumado. Em Cristo, no seu sangue, ele estabelece uma nova e eterna aliança. Ministério é um serviço, porque agora alcançou ele, Jesus, ministério, um serviço, tanto mais excelente, quanto é mediador. Ele estava mediando as alianças. É por isso que nós temos a mensagem aqui, no nosso canal. Cristo, Jesus, não é mais o nosso mediador. Como assim, irmão? Mas Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Claro! Quando Paulo estava falando, a ação ali era de estar ainda mediando, visto que o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Os pactos estavam se cruzando, por isso ali ainda havia uma mediação. Jesus, o Filho do Homem, ainda estava mediando. Agora alcançou ele, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores, e outra tradução vai dizer em melhores e superiores promessas. Agora eu pego o povo de Deus, que está vivendo já na confirmação dessa aliança eterna, e reduz a escravidão. Guarda sábado, não come isso, não come aquilo, e vai e vem, e sobe monte, e desce, e sacrifica e paga preço. Isso é um engano, amado. É reduzir o povo de Deus à escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo fala isso. Permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Ele colocou vocês, era isso que Paulo estava falando para os Gálatas, ele colocou vocês no seu repouso, no seu descanso. Vocês são amados dele, o Espírito dele habita em vocês. Agora permaneça firme, pegue esta palavra aqui, misture com a fé, e não volte, não retroceda ao jugo de escravidão. E Paulo chama a atenção daquela igreja: se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Decaídos estão da graça aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei. Decaídos estão da graça hoje aqueles que estão aí tentando se justificar pelas práticas religiosas. E carrega a folha de trevo atrás, porque é a religião de um modo geral. É o sistema religioso. E carrega a folha de trevo e sobe escada de joelho. E coloca, né? Tem gente que é tão místico que na entrada do sítio coloca aquelas cabeças de gado, né? De boi, aquela caveira, aquela coisa. E é folha de trevo, e é folha de arruda, não sei aonde, e é isso, aquilo. É tudo misticismo, irmão. E é pulseirinha do Bonfim, e é isso, e aquilo outro. Em todas as religiões sempre tem um ponto místico ali, onde escraviza. E é a revelação, e Deus mostrou, e Deus prometeu. Eu tenho uma irmã, graças a Deus se libertou. Eu conheci essa moça ainda jovem, quando eu vim para aqui. Ela pode me pegar se ela vai sair, ela vai cismar comigo, mas não vou dar nome também. E eu conheci ela jovem, porque eu vim para aqui em 2006 para 2007, e eu morava no fundo de uma academia onde eu treinava, não tinha parente aqui para morar, e os pais desta moça me acolheram em sua casa. Agradeço imensamente a esses irmãos. E era um casal com a moça e um rapazinho, e eles me conheciam, sabia que eu tinha muito respeito por eles, e aí eu fiquei quase um ano morando com eles, e essa moça já era de maior, e essa moça, ela me levava para a reunião, e ela dizia: Elcio, Deus tem uma promessa na minha vida. Eu falei: sério, minha irmã? Sim, Deus prometeu que eu vou casar com aquele rapaz. E aí ela me mostrava o abençoado, gente fina por sinal, e aquilo me deixava sempre encucado. Eu falei assim: irmã, você tem certeza disso? É porque Deus usou a profeta.
É porque Deus usou o vaso e disse que eu vou casar. E essa coitada sofria, chorava, orava, jejuava, consagrava. E eu disse: minha irmã, se liberte. Não, é porque Deus prometeu. Minha irmã, para com isso. E ela sofrendo. Quando vê o varão apresenta a outra, a moça quase morre. E mesmo assim disse: não, isso aí é o diabo tentando tomar minha bênção. E ficou. Passou o tempo, né, minha irmã? O negócio estreitou, né? Ficou velha. Aí casou logo, né? Porque viu que hoje está aí, mãe de filhos. Está em paz agora. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque as profetadas, as promessas de Jesus não se cumpriram. Porque as de Deus já tem sim e o amém. Promessa de homem é conversa para boi dormir. Pode acontecer? Pode, mas pode também não acontecer. Por isso que Davi disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome dele. Não confie em homem, não confie em pastor, não confie em pregador, em profeta, confie em Deus. E ele estabeleceu uma aliança que está confirmada em melhores promessas. 8:7. Porque se aquela primeira, falando da aliança, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então aquela primeira aliança era uma aliança repreensível, era uma aliança falha, era uma aliança carnal. Então Deus estabeleceu, por boca do profeta Jeremias já declarava, que Deus iria estabelecer uma nova aliança, porque aquela primeira era uma aliança falha, fraca, carnal. Nunca se teria buscado lugar para a segunda. Hebreus 8:8. Porque repreendendo-os, lhes diz. Essa é a profecia que estava lá em Isaías. Eis que virão dias, diz o Senhor. Então o que o Senhor diz, Ele cumpre. Não é o homem. Em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova. Com quem? Com a casa de Israel e a casa de Judá. Todos nós sabemos que houve uma divisão entre as tribos. As tribos estavam divididas. E dentro daquele contexto, daquela aliança que era inútil, Deus estabelece uma promessa para unificar esses povos, ou essas tribos. E com a casa, interessante isso aqui, ó, com a casa de Judá, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Jesus, ele é procedente da tribo de Judá. Ele vem da tribo de Judá e ele estabelece, ele cumpre a promessa que Deus havia feito, e ele estabelece no seu sangue uma nova e uma eterna aliança. Ele une as tribos. É por isso que a mulher samaritana, que era da tribo, que adorava nos montes, e Jesus, sendo um autêntico judeu, ela diz assim: nós adoramos no monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais no monte e não mais em Jerusalém, se referindo ao templo. Se os verdadeiros adoram o Pai em espírito e em verdade, qual o contexto que os gentios entram? Na promessa que já foi consumada. Os filhos de Deus adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós não somos místicos para estar em monte. Nós não somos místicos como as pessoas patrocinam esses homens para ir em Jerusalém, terrena, buscar, sabe, bandeira, buscar terra, buscar água do Rio Jordão para vender na igreja. Não! Nós estamos servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores. Olha lá,
Hebreus 8:9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então Deus tirou da terra do Egito e fez uma aliança, que foi a aliança que ele deu a Moisés. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então Deus estabeleceu uma aliança lá quando tirou o povo do Egito, mas o povo não permaneceu naquela aliança. Era o ministério de condenação e morte. Por isso Deus estabeleceu uma nova e eterna aliança. É só uma correçãozinha aqui, uma atualização aqui. Queridos, nós gentios, nós não estamos na segunda aliança. Porque para estar na segunda, nós teríamos que ter passado pela primeira. Mas nós gentios, nós não recebemos a primeira aliança. A primeira aliança foi para o povo que Deus tirou da onde? Do Egito. Por isso que João, capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. Jesus trouxe a nova aliança para a casa de Israel e a casa de Judá, que estavam vivendo na primeira aliança. Nós gentios, nós já nascemos debaixo desta aliança, que para nós é única. Nós não passamos pela primeira aliança. É por isso que quando eu ensino, longe de mim, mas quando você aí ensina a igreja a praticar obras do judaísmo, você não está pregando o evangelho. Quando você ensina a igreja a jejuar, você está pregando judaísmo, você está judaizando a igreja de Cristo. Porque os filhos de Deus, os gentios que não são judeus, eles não receberam uma nova aliança, porque eles não passaram pela primeira. Eles já estão no cumprimento das promessas de Deus. Por isso, o sim e o amém de Deus já é uma realidade sobre as nossas vidas. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Viu aí? Não é com gentios. Deus não fez aliança com gentios. Como assim, irmão? Aí você vai entrar em contradição, porque eu já vi uma mensagem sua, você pregando, meu irmão, a graça é um oceano, e nós vamos a cada dia nos enchendo da graça e do conhecimento. Deus não estabeleceu uma aliança com gentios. Deus estabeleceu uma nova aliança com a casa de Israel. Porque os gentios nele já estão perfeitos. É por isso que Paulo diz que agora em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão, ou seja, nem a lei, nem a graça, nem servo, nem livre, porque todos somos iguais perante o Pai. Deus não olha e vê judeu que esteve debaixo da antiga aliança e passou para a nova. Deus não olha e vê você que não teve a aliança judaica e diz, meu filho não está guardando sábado, meu filho, não. Deus olha e vê espíritos perfeitos em Cristo em amor, amém? Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento. Olha o culto racional aqui, irmão, ó. As leis aqui é do Espírito, não é a lei cerimonial. São as leis morais de Deus. Quem aqui não sabe que é errado matar alguém? Quando nós dizemos assim, Cristo é o fim da lei, Cristo aboliu a lei, aí o religioso diz, então você pode matar? Um pastorzão chegou para um irmão aqui da igreja e disse assim, então você pode se prostituir à vontade, porque já que não tem mais lei? Não, meu, aqui ó as leis do nosso entendimento aqui. Eu não preciso participar de uma lei cerimonial judaica. As leis do Espírito, as leis morais de Deus estão no nosso entendimento. A lei moral de Deus, a lei do Espírito. Eu tenho consciência, não precisa ter uma palavra dizendo, olha, não matarás. Já está dentro do teu entendimento para não matar. Não desejar o que é do próximo. Já nasce no espírito do Filho de Deus não desejar o que é do próximo. Mas eu desejo carne. Tem que ser educado pela palavra, tem que ser cortado pelo Evangelho. Mas todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque as leis já estão no nosso entendimento, e foi isso que Deus fez para com aquele povo, que viveram na primeira lei, viveram por obras meritórias. Deus colocou as leis no seu entendimento,
e em seu coração as escreverei. Era uma promessa que se cumpriu. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Vamos adiantar. Hebreus 8:11. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até quem? E aí, é mentira de Deus? Eu vou ensinar alguém hoje? Eu vou transmitir o ensinamento, mas quem ensina é Deus. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. O problema é que muitos não participam nem do plantio e nem da fase de irrigação. Aí não tem crescimento. Eu plantei, Apolo regou. Então estamos semeando, plantando. Alguém vai vir daqui a 10 anos e regar sobre esta mensagem. Deus, por certo, levantará muitos outros ministros para dizer: olha, 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, apareceu aí uns irmãos pregando a graça, e nós estamos hoje regando sobre esta palavra, continuando, dando continuidade a essa mensagem. Um plantando e um regando, e Deus dando o crescimento, amado. (12) Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Ele perdoou. 13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de... Por que Paulo diz que está perto de acabar e não acabou ainda? No contexto de Paulo. Porque aqui ainda existiam as práticas cerimoniais no templo. Perto está de acabar, ou vai acabar daqui a 2000 anos, no Apocalipse futuro? Acabou, porque o templo caiu em 70 depois de Cristo. Acabou as cerimônias. Hoje o que você vê lá é o famoso muro das lamentações, que eles ainda continuam lamentando, infelizmente, sem conhecimento de Deus. Perto está de acabar, porque envelheceu. A nova aliança envelheceu a primeira. Então nós não saímos da velha para a nova. Nós já nascemos debaixo, que para nós é uma única e eterna aliança. Amém? Olha lá, tem mais? Tem, Hebreus 10:22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, entenda isso, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Coração aqui é a mente lavada, tá? Olha lá. E o corpo lavado com água limpa, conhecimento da palavra. Tem mais? Tem, 23. Retenhamos firmes, e isso era uma promessa ainda para os hebreus, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Havia uma promessa e os pactos estavam se cruzando. Tem mais? 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tendes um grande e avultado galardão. Haveria um prêmio, aqueles que iriam perseverar para tomar posse daquela promessa. Ou seja, o prêmio aqui, o galardão aqui seria... quando eu ir para o céu eu vou receber uma coroa de... Não. Seria o descanso, amado. O galardão aqui, o prêmio aqui, era a promessa de entrarem no descanso, que muitos tinham deixado para trás, porque não estavam misturando a pregação com a fé. Aí você vai entender a perdição da alma. Corta para mim. Então, não rejeites, pois, a vossa confiança, que tendes grande e avultado galardão. O galardão ia chegar, e era o descanso em Cristo, era a aliança eterna que iria ser estabelecida. Tem mais? Tem. 10:36. Porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, era Paulo falando aos hebreus, possais alcançar a promessa. Viu aí? E agora? 37. Porque ainda um pouquinho ou 2000 anos, um pouquinho de tempo, está próximo. Era isso que Paulo estava falando. O juízo está próximo. A grande tribulação já estava começando nesse contexto. Eles estavam padecendo nesse contexto. O imperador Nero já estava aqui massacrando cristão na época. Eles estavam já passando o início da grande tribulação. E Paulo disse: porque um pouquinho de tempo e o que há de vir
virá, e não o que há de vir. Nesse contexto, estava próximo a vir sobre as nuvens. O religioso pega isso aqui e lança para o futuro. Jesus está perto de vir, meu irmão. Aí. Então você precisa de paciência, você precisa permanecer na promessa, e eles dizem que a promessa aí é uma volta física de Jesus. Não, a promessa aqui era o cumprimento das promessas que ele tinha feito do antigo pacto. Ou seja, a realização e a consumação de fato de todas as coisas. Não apenas no ato da cruz, mas no ato do cumprimento de todas as profecias, porque todas as coisas convergiram, congregaram, retornaram para a pessoa de Cristo. Por isso que em Cristo você está perfeito, porque em Cristo todas as coisas estão congregadas, neles ajuntadas. 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, olha, alma é vida, Deus é vida, porque Deus não morre, Deus é eterno. Então, Deus não teria prazer naqueles que... Isso aqui é também a força de expressão, tá? Eu não posso olhar a alma aqui como a alma humana, assim como a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus na vida daqueles que retrocediam, que recuavam, era de desprazer. Deus não tinha prazer nessas pessoas. Deus não tinha prazer naqueles que retrocediam daquilo que estava proposto, que era a promessa que iria se concretizar. E agora vem o 39. Nós, porém, Paulo falando, não somos daqueles que se retiram para quê? E se retirar para a perdição aqui era ir para onde, irmão? Para a lei. Voltar lá para as promessas, sendo que as promessas já estavam sendo concretizadas em Cristo. Se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Uma vez que os hebreus criam nesta palavra, nesta promessa de entrarem no descanso de Jesus, eles conservavam a alma. A alma deles estava em paz. Trocando por miúdos aqui, um exemplo: você, quando estava na religião, você acreditava que a tua salvação você poderia perder a qualquer hora. Então você ficava ali naquela perseverança, né? Era uma coisa terrível. Eu tenho que ir para a igreja segunda, quarta e sexta no mínimo, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que jejuar. E aí você tinha aquelas regras que todos nós conhecemos. Por quê, irmão? É porque eu posso perder a salvação. Então a tua alma não tinha paz, porque você vivia atribulado. Você era salvo no Espírito, mas você não sabia. Você queria se aperfeiçoar mediante as obras carnais. Então você ficava ali tentando, esmurrando, pagando um preço que na verdade já tinha sido pago por Cristo. Então a tua alma estava perturbada. Paulo estava dizendo que Deus não se agradava daqueles que retrocediam para esse sentimento, para esse entendimento arcaico, caduco, que era da lei de Moisés, mas que eles perseverassem crendo para a conservação da alma. Você hoje está na graça, você veio para o campo da graça. Essa palavra trouxe ou não trouxe conservação para a tua alma? Trouxe ou não trouxe descanso para a tua alma? Essa é a salvação da alma, não tem outra interpretação. A tua alma está salva mediante o Evangelho de Cristo Jesus. É algo para você viver aqui, e o galardão é justamente o descanso que você tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos encerrar. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Vamos encerrar. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, como? Perfeito em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você está perfeito, porque as promessas já têm o sim e o amém. Só por isso você está perfeito. Se fosse ainda uma promessa, você ainda estaria tentando se aperfeiçoar. Como já é uma realidade, você já se encontra perfeito. Você recebe?
Recebe esta palavra? Você está perfeito em Cristo Jesus. Não há nada que a religião venha dizer contrário a isso para você. Você está em Cristo perfeito. Promessa cumprida, concretizada. O sim e o amém de Deus. Colossenses 2:10. E estais perfeito aonde? Nele. Na religião você está sempre manco, sempre defeituoso. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus Cristo, Ele é a cabeça, Ele é o líder, Ele é o maioral de todo principado, príncipe, potestade, poder. Ele é maior do que tudo, amém? E aqui encerramos, Colossenses, capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, isso é importante, meu irmão, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Você precisa se revestir de amor. O amor é o vínculo de toda a perfeição. Por isso que Jesus disse que o cumprimento da lei é justamente o quê? O amor. Porque quem ama, cumpriu a lei. Amém? Graça e paz, abençoados, e até o próximo encontro.